a mensagem de hoje é sobre Jairo. Um dia Jairo foi aos pés de Jesus, porque precisava de socorro. E hoje vamos falar sobre o dia em que ele foi aos pés de Jesus e a sua filha foi ressuscitada. O seu lar foi restaurado. Por isso que o tema da mensagem de hoje é Aos pés do Salvador, encontro restauração do meu lar. Aos pés de Jesus, eu e você podemos encontrar. Nós certamente encontramos a restauração da nossa casa, do nosso lar. Em especial, vamos falar sobre como restaurar, como resgatar a cura espiritual, a vida espiritual dos nossos filhos. O texto bíblico desta manhã, vamos estudar em Marcos, capítulo 5, versículos 21 em diante. O Evangelho de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, porque o Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 5, versículos 21 em diante. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e vamos juntos fazer essa leitura. Capítulo 5, versículo 21, diz assim. Marcos, capítulo 5, verso 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe-lhe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Vamos agora para o versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Que história incrível, não é? Que momento maravilhoso da vida de Jairo. Na verdade, Jairo, ele estava vivendo um momento dramático no início daquele dia. No início daquele dia, era um dia de muita dor na casa de Jairo. O seu lar estava despedaçado. O seu coração estava quebrantado, dolorido, porque a sua garotinha, a sua filhinha, estava morrendo. Jairo, acredite como todo pai, o seu coração, a sua mente não conseguia pensar em outra coisa. Qual é o pai, qual é a mãe que consegue ficar tranquilo, dormir tranquilo, quando seus filhos estão doentes, não é? Jairo, ele era um homem rico. Muitas pessoas que seguiam Jesus eram pessoas pobres, mas Jairo era um homem de muitas posses. Ele era um dos principais da sinagoga. Jairo talvez imaginasse que não precisava de nada, mas não há pessoa que nessa terra seja tão rica que não precise de nada. Por outro lado, também não há pessoas tão pobres que não tenham nada. Todos temos alguma coisa. E todos temos Jesus, podemos ter Jesus, e quem tem Jesus tem tudo o que precisa para ser feliz. Jairo, a princípio, ele não tinha planos de procurar Jesus, pelo menos é isso que dá a entender a história.
mas com o seu lado destruído, a sua filhinha o lançou aos pés de Jesus. Há muitos pais que só vão para Jesus se seus filhos os levarem. Eu já conheci muitos pais que só foram para Jesus, só foram para a igreja porque um filho convidou, porque um neto insistiu muito, e graças a Deus pelos nossos filhos. Quantas vezes nossos filhos nos lançam de joelhos, quantas vezes eles nos fazem suplicar a Deus por mais paciência, por mais saúde, por mais força. Graças a Deus pelos nossos filhos. Acredito que muitos filhos serão salvos pelo testemunho de seus pais, mas também acredito que muitos pais serão salvos pelo incentivo dos seus filhos, em eles buscarem a Jesus na sua vida. No verso 23, diz que Jairo não apenas pediu socorro para a sua filhinha, ele insistiu. Acredito que não é mais tempo de só orarmos pelos nossos filhos, é tempo de nós suplicarmos a Deus pelos nossos filhos. Suplicarmos a Deus de manhã, suplicarmos a Deus durante o dia, à noite. É tempo de clamarmos a Deus pela nossa família, pelo nosso lar. Jairo já havia procurado todos os médicos, provavelmente em sua cidade, mas a saúde da sua garotinha não melhorava. Finalmente, ele vai até Jesus, porque Jesus era o único que poderia compreender completamente o que se passava com Jairo. Eu não consigo compreender o que Jairo estava experimentando, porque, graças a Deus, eu nunca tive uma filha, nunca tive um filho em face de morte. Graças a Deus, ele tem me poupado desse sofrimento. E eu espero que ele poupe cada um de vocês nesse momento. Mas se nesse momento eu falo para algum pai, para alguma mãe, que infelizmente tem um filho que faleceu, ou que de repente está passando por um momento muito difícil com seu filho muito doente, eu quero que você saiba que Jesus compreende tudo o que está acontecendo com você. Você pode conversar com ele, você pode colocar aos pés de Jesus a sua angústia, as suas lágrimas, as suas aflições. Ele está atento, ele está observando e ele está com você nesse momento ao seu lado. Em seu desespero, Jairo agora comete um erro. Ele comete um erro porque ele começa, parece querer ensinar a Jesus o que Jesus tinha que fazer. Ele, Senhor, vem rápido, coloca a mão sobre a minha filha, diga para ela ficar boa. Ah, que pena, né? A gente, às vezes, parece que quer ensinar Deus a ser Deus. A gente, às vezes, na nossa angústia, a gente, às vezes, quer dizer a Deus o que tem que fazer. É preciso sempre se lembrar que só Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. No versículo 35, parece que Jesus não repreendeu Jairo. Jesus seguiu Jairo, porque ele entendia que a aflição do coração daquele pai estava fazendo ele falar coisas, dizer coisas que talvez ele não falaria em outras circunstâncias. Deus compreende os nossos momentos de muita angústia. Deus compreende os seus momentos de muita dor. No versículo 35, diz que quando Jairo estava falando com Jesus, chegou uma notícia. E a notícia era a mais terrível possível. A notícia de que a sua filhinha estava morta. Ela não tinha mais vida. Mas ainda havia esperança para a sua garotinha. Ainda havia algo que podia ser feito. Talvez Jairo tenha pensado em virar as costas e ir para casa. Jairo tinha vindo pedir uma cura. Só que Jesus tinha algo muito maior para dar para Jairo. Jesus iria dar a ressurreição para a sua filha. Deus sempre vai nos dar muito mais do que pedimos ou do que pensamos. No versículo 36, eu imagino Jesus olhando com muito carinho para Jairo, chegando perto de Jairo e dizendo: Jairo, não temas, crê somente. Naquele momento, tudo que Jairo podia fazer, ele já havia feito. Havia procurado médicos, talvez em casa com sua esposa, tentado ajudar sua filhinha, tentado acalentar o seu coração, tinha procurado Jesus, se ajoelhado aos seus pés no meio da rua. Então, tudo o que ele podia fazer, havia feito. O que fazer agora? Crer. Era tudo o que ele podia fazer. E esse tudo o que ele podia fazer, essa única coisa que ele podia fazer, era tudo o que precisava ser feito. Há muitas situações na nossa vida que as coisas fogem ao controle de nossas mãos. E tudo o que eu e você precisamos fazer é nos lançar aos pés de Jesus e pedir e suplicar o socorro. Querido, Jesus ensinou para Jairo naquele dia uma das lições mais difíceis da vida cristã. A lição de que nós fomos chamados para seguir Jesus.
Nós fomos chamados para ir atrás de Jesus e não tentar ir na frente, não tentar ir ditando as regras para Jesus. Deixe Deus ser Deus em sua vida. Deixe Ele guiar a sua vida. O siga no caminho. Não se apresse muito, não se aflija muito. Deixa que Jesus está conduzindo. Ele sabe o que está fazendo. No versículo 39 desse texto de hoje, diz que Jesus entrou na casa de Jairo. Ele foi até a casa de Jairo. E por que Jesus foi até a casa de Jairo? Porque aquele milagre ele precisava fazer na casa de Jairo. A mensagem de Deus, os sermões na igreja são muito importantes. Estar reunido com seus irmãos na igreja, isso é ótimo. Mas se esses sermões, se essas mensagens não forem até a nossa casa e não mudarem a nossa vida para melhor e não mudarem o nosso casamento, é porque essa mensagem não chegou como deveria. Jesus, ele quer não apenas ter um encontro com você na igreja, não apenas ter um encontro com você na rua. Jesus precisa entrar na sua casa, entrar no nosso lar. O versículo 40 diz que, ao Jesus chegar na casa de Jairo, ele disse o seguinte: por que todo esse alvoroço? Por que todo esse barulho? Por que todo esse choro? A menina está dormindo. Quando Jesus disse isso, as pessoas que estavam ali haviam enfermeiros, ali haviam pessoas que sabiam quando alguém estava morta. Então, eles riram de Jesus. Eles riram de Jesus porque eles conheciam muito bem a morte. Só tem um detalhe: eles riram de Jesus porque eles não conheciam Jesus, que é a vida. Ali estava a fonte da vida. Quando Jesus diz que aqueles que já morreram estão dormindo, acredite, eles estão apenas aguardando o breve momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo vai aparecer nas nuvens dos céus e vai então chamar os nomes daqueles que dormiram em Cristo. Porque aqueles que morrem em Cristo, eles estão descansando no Senhor. Aquela garota, para Jesus, estava dormindo, porque Ele é a vida. Jesus, ele, ao entrar na casa de Jairo, já que as pessoas estavam rindo, sorrindo dele, ele então os manda sair. Jesus assumiu o controle da casa de Jairo. Quando Jesus assume o controle da casa de alguém, ou as coisas mudam, ou as coisas têm que sair. Jesus, quando ele entra na nossa casa, a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada. Entregue, por favor, o controle da sua vida nas mãos de Jesus. Jesus, então, chama o pai, a mãe da menina, e ele agora entra no quarto com essas pessoas. Ali estão apenas os teus 3 discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Ali estava o pai e a mãe da menina, esperando para ver o que Jesus ia fazer. No versículo 41, diz que Jesus segurou a mão da menina e disse: menina, eu te mando, levanta. Já parou para imaginar que cena incrível? Jesus tocando a mão o braço daquela garota, ou a mão daquela garota, segurando aquela garotinha. Jesus com as suas mãos que sustentam o universo, agora tocando aquela pequena garota. Jesus com a sua potente voz que mandou o mar se acalmar, a voz que criou o tudo, a voz que trouxe a existência, o universo, este mundo. Jesus agora fala para ela. A voz de Jesus é vida. A palavra de Jesus é vida. Jesus, ele não pode ressuscitar nossos filhos. Jesus não pode trazer vida a uma família onde a palavra de Jesus não é estudada. Jesus precisa conversar com você. Nós precisamos levar nossos filhos a orarem, a conversarem com Jesus. Nossos filhos precisam ouvir a voz de Jesus, sentir o toque de Jesus através da oração, através do estudo da Bíblia. Jesus não pode comunicar vida aos nossos filhos se eles não pararem, se nós não pararmos para ouvir e estudar juntos a palavra de Deus. No verso 43, então, a garota, ela é ressuscitada. E assim que aquela garotinha de 12 anos, ela ressuscita, meio sem entender o que estava acontecendo, o pai e a mãe daquela garota recebem uma ordem. Qual era a ordem? Deem comida para a menina. Eu fico pensando, ora, Jesus ressuscitou, ele fez a parte muito mais difícil, ele fez a parte, na verdade, impossível.
Por que ele não ressuscitou essa garota já alimentada? Sabe por quê? Porque o papel de alimentar os filhos é nosso, os pais. Jesus não fez essa parte do milagre porque essa parte do milagre era a parte dos pais participarem. Você percebe que em muitos milagres de Jesus, ele fazia o impossível, mas deixava a parte possível para as pessoas participarem? Lembra, por exemplo, quando ele fez o milagre, o seu primeiro milagre da transformação da água em vinho? Ele fez a transformação da água em vinho, mas ele não encheu as talhas. Um dos milagres, ou talvez o milagre mais estrondoso de todos, mais famoso de todos, o milagre dos milagres, que foi a ressurreição de Lázaro. Ressuscitou Lázaro, que já estava com seu corpo em putrefação, mas ele não removeu a pedra. Pergunte a Jesus, qual é a minha parte do milagre para que o Senhor faça na minha casa um milagre? Qual é a minha parte que eu preciso fazer? Aqueles pais tinham agora o dever de alimentar a sua garotinha. Que tipo de alimento, que tipo de pão nós temos oferecido aos nossos filhos? Que tipo de alimento nossos filhos têm recebido a cada dia nos seus smartphones, nos seus tablets, nos seus notebooks? Que tipo de alimento nós temos oferecido cada dia aos nossos meninos? Como tem sido o culto familiar? Como tem sido o culto do pôr do sol? Como tem sido o seu momento de lazer e de instrução religiosa para os seus filhos? Querido pai e querida mãe, eu quero te dizer uma coisa. Ir para a igreja é muito importante. Estar nos cultos da igreja, reuniões da igreja, nos departamentos, as atividades que a igreja promove, atividades que elevem as pessoas espiritualmente, é muito importante. Mas a igreja jamais poderá ressuscitar filhos que os pais mataram. A igreja jamais poderá superar, jamais poderá resolver problemas que os pais ficam criando cada dia no seu lar. A igreja é muito importante. Os cultos da igreja são muito importantes. Mas muito mais importante é você buscar, cada dia, colocar seus filhos na presença de Deus. A igreja ensina, em grande parte, instrução religiosa. Cristianismo é em casa que nossos filhos aprendem conosco. Eu quero fazer um convite nesse momento, em especial aos pais. Eu quero começar essa semana, essa série, fazendo um apelo aos pais. Queridos pais, eu quero convidar você a passar mais tempo aos pés de Jesus. Eu gostaria que nossos filhos nos encontrassem mais vezes ajoelhados, orando, mais vezes ajoelhados ao lado da cama deles, conversando com Deus, pedindo a bênção de Deus sobre eles. Gostaria muito que nossos filhos pudessem nos encontrar mais tempos com a Bíblia na mão e estudando a palavra de Deus. Como seria bom que nossos filhos pudessem ouvir mais da nossa boca palavras de instrução, palavras de ânimo, palavras de motivação, palavras de ensino espiritual. Eu quero desafiar você, pela graça de Deus, a oferecer a seus filhos mais do pão espiritual. Eu quero que você crie, se você ainda não tem um momento em que você, pai, mãe e filho, sentem um ao lado do outro, gaste um tempinho, se possível, faça um devocional, individualmente, um ao lado do outro. Não estou falando de culto familiar. Culto familiar, pela manhã e pela noite, estou falando de um momento em que cada um individualmente se alimenta da palavra, individualmente estuda a lição de escola sabatina. Por favor, eu quero desafiar você a entrar comigo, a permanecer comigo nesse desafio. Você está disposto a entregar o controle da sua casa mais uma vez nas mãos de Deus? Você quer convidar Jesus nesse momento para entrar no seu lar? Você quer dizer, Senhor, assuma o controle completo da minha casa. Por favor, vem restaurar a vida dos meus filhos, a vida espiritual do meu filho, da minha filha. Você também, filho, você pode pedir a Deus nesse momento uma restauração, uma ressurreição da vida espiritual dos seus pais também. Você quer fazer nesse momento, fazer um compromisso, tomar uma decisão de cada dia passar mais tempo orando, suplicando a Deus pelos seus filhos. E você quer, pela graça de Deus, entregar o controle completo das suas vidas, da sua vida, aos pés de Jesus, nas mãos dele, para que ele possa resolver. Então, ore comigo agora. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse momento especial, por esse momento que passamos na companhia dos nossos irmãos. Que o Senhor esteja abençoando cada pai, cada mãe, cada filho que nos ouve nesse momento.
Pai querido, nós queremos pedir que nesse momento o Senhor visite algum filho, alguma filha que talvez o coração dos seus pais está dolorido, um filho que já não quer mais orar, um filho que já não quer mais buscar a palavra de Deus. Pai, nós precisamos que o Senhor nos ajude a buscar esses filhos, que o Senhor venha trazer vida de volta ao coração deles. E é por isso que nós queremos agora, humildemente aos teus pés, assim como Jairo, suplicar, devolve a vida dos nossos filhos, devolve a alegria deles. Nós queremos novamente andar com eles indo para a igreja, nós queremos novamente caminhar com eles para dar o estudo bíblico, nós queremos vê-los novamente orando conosco em nosso culto familiar. Pai querido, nós precisamos muito que o Senhor nos ajude a passar mais tempo, cada dia, no melhor lugar do mundo, que é aos pés de Jesus. Obrigado porque o Senhor ouviu a oração de Jairo, obrigado porque o Senhor ouviu a súplica de Jairo, e nós temos a certeza de que o Senhor está ouvindo a nossa oração nesse momento. É por isso, ó Deus, que nós te pedimos essas bênçãos, e desde já te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.